A maior batalha que você vai enfrentar na vida não acontece ao seu redor. Ela acontece dentro da sua mente. Não são as circunstâncias externas que mais te aprisionam, mas os pensamentos que você permite comandar a forma como enxerga o mundo. Quantas vezes você já desistiu antes mesmo de tentar simplesmente porque acreditou nas mentiras silenciosas que sua própria mente alimentou? Já reparou que muitas vezes não são os desafios de fora que nos derrubam, mas a maneira como os interpretamos por dentro? Há pessoas que enfrentam tempestades avassaladoras e ainda assim encontram coragem para continuar, enquanto outras, diante de obstáculos pequenos, se veem esmagadas e desistem sem dar sequer o primeiro passo. O que faz a diferença? A Bíblia revela uma verdade poderosa em Provérbios 23:7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso quer dizer que seus pensamentos não são apenas ideias passageiras. Eles moldam quem você é. Quando você acredita que não é capaz, sua mente cria provas internas para confirmar essa crença. Quando você pensa que não há saída, seu cérebro bloqueia qualquer visão de solução. Seus pensamentos determinam a realidade que você vive. Mas de onde vêm essas ideias? Que paralisam, sabotam e enfraquecem sua confiança? Elas são construídas com o tempo. Palavras duras que você ouviu, críticas da infância, tramas mal-curados, comparações que diminuíram seu valor. Esses fragmentos viram uma voz interna constante, repetindo: você não é capaz. Não adianta tentar, isso não é para você. E assim, mesmo quando a oportunidade bate à porta, é o medo que responde primeiro. A insegurança se levanta antes mesmo da coragem despertar. O problema é que, quando acreditamos nessas mentiras, elas se tornam verdades absolutas dentro de nós. E viver baseado em falsidades é como andar num labirinto onde todas as saídas parecem trancadas. Não porque estão, mas porque nossa mente nos convenceu de que não há escapatória. O medo do fracasso impede que muitos sequer comecem. A dúvida sobre o próprio valor paralisa sonhos. A crenca do que sempre foi assim, e sempre será, sufoca qualquer esperança de mudança. Você já se pegou preso nesses ciclos? Mas e se houvesse outra forma de pensar? E se em vez de se enxergar como fraco, você começasse a se ver da forma como Deus te vê? E se ao invés de alimentar dúvidas, você decidisse confiar que há um propósito maior? Mesmo em meio ao caos, a mente pode ser um inimigo invisível, mas ela também pode ser transformada. Essa mudança começa no momento em que você resolve questionar aquilo que sempre aceitou como verdade. O que tem dominado seus pensamentos ultimamente? O que você tem repetido para si mesmo? Se sua vida caminha conforme seus pensamentos, para onde sua mente tem te levado? Agora eu peço só 1 minuto da sua atenção. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. E deixe nos comentários quais pensamentos você precisa transformar hoje, porque no fim das contas, a mente é um campo de batalha silencioso. E enquanto tudo por fora pode parecer normal, por dentro pode haver um furacão de pensamentos sabotadores, plantando insegurança, medo e dúvida. Esses pensamentos não apenas passam, eles se instalam, criam raízes e reescrevem a forma como você vive. Uma pessoa pode ter tudo o que precisa para avançar, mas se sua mente estiver presa a correntes invisíveis, ela jamais sairá do lugar. O pensamento sempre vem antes da ação. Ninguém fracassa no momento em que cai. O fracasso real acontece no instante em que se acredita que não é mais possível levantar. A queda é parte da jornada. A grande questão é: o que você vai fazer com ela? A mente sabota antes que a realidade tenha chance de mostrar o contrário. E o mais perigoso é que essas limitações não gritam. Elas sussurram: não vale a pena. Você nunca foi bom nisso. Não nasceu para vencer. Esses sussurros moldam nossas decisões, nossas reações. Até mesmo a forma como nos relacionamos com Deus. Quando a mente está treinada para o negativo, qualquer oportunidade parece uma armadilha. Mesmo quando tudo aponta para algo bom, o medo grita mais alto. Esse ciclo precisa ser quebrado. E tudo começa aqui, mudando a forma como você pensa. Porque a forma como você pensa define o rumo da sua vida. Algumas pessoas, diante de um desafio, enxergam uma chance de crescer. Outras, porém, veem a mesma situação como mais uma prova de que nunca conseguirão vencer. O que muda não é o cenário, mas a forma de interpretá-lo. E essa interpretação nasce de pensamentos que já estavam presentes muito antes do problema surgir. Outro inimigo silencioso da mente é a comparação. Quando o costume é medir o próprio valor a partir da vida dos outros, a sensação de insuficiência nunca desaparece. A ideia do que os outros conseguem, mas eu não, vira um veneno que paralisa qualquer tentativa de crescimento. E o que acontece quando esse padrão mental se instala? Ele ergue uma prisão invisível. Por fora, nada parece impedir a pessoa de seguir em frente.
mas por dentro existem barreiras que parecem intransponíveis. Barreiras que não foram colocadas por Deus nem pelas situações da vida, mas pelos próprios pensamentos, aqueles que nunca foram confrontados. A mente tem um poder gigantesco. Ela pode abrir caminhos onde antes só existiam impossibilidades, ou trancar portas que Deus já escancarou. A grande questão é: que tipo de pensamento você tem alimentado? Ninguém acorda de repente sentindo-se inútil ou sem esperança. A autossabotagem não acontece num instante, mas é construída silenciosamente, num ciclo repetitivo de pensamentos que se tornam verdades absolutas com o tempo. O medo da mudança, a procrastinação e a sensação constante de inadequação são apenas sintomas desse processo mental que, aos poucos, ganha força. Tudo começa com uma ideia solta, que se repete até parecer uma certeza. E quando esse pensamento negativo se repete, ele gera emoção. O medo cresce. A insegurança se instala, e a mente passa a interpretar qualquer desafio como uma ameaça. O que poderia ser uma oportunidade vira, aos olhos da mente, um risco perigoso. Mesmo quando há vontade de agir, ela vem acompanhada de uma trava invisível. Uma voz silenciosa sussurra: nem tente, você vai se frustrar. E a consequência disso é a paralisia. Se a mente já decretou que algo é difícil demais, a pessoa nem tenta. E se tenta, basta a menor dificuldade para acreditar que nunca deveria ter começado. Assim, o ciclo se fortalece. Quanto mais se evita o confronto, mais a mente reforça a ideia de que não vale a pena tentar. O mais cruel disso tudo é que esse padrão mental não só impede o crescimento, ele convence a pessoa a aceitar essa limitação como se fosse permanente. Com o tempo, já não se trata de um problema a ser vencido, mas de uma identidade construída sobre medo, dúvida e fracasso. A autossabotagem rouba o futuro ao convencer a mente de que não há mais esperança. A Bíblia alerta sobre isso em Tiago 1:8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma mente dividida entre o desejo de avançar e o medo de falhar jamais encontra estabilidade. Sempre que surge coragem para seguir, a dúvida aparece para puxar de volta. O que muitos não percebem é que essa instabilidade não vem das circunstâncias, mas da forma como os pensamentos foram organizados ao longo do tempo. Quem não aprende a questionar suas próprias crenças, fica preso em um ciclo que se repete por toda a vida. A mente é como terra fértil. Se pensamentos de medo, dúvida e fracasso forem semeados, eles crescerão até sufocar qualquer chance de transformação. Mas, e se outro tipo de semente fosse plantado? E se, em vez da dúvida, a verdade de Deus ocupasse esse espaço em sua mente? E se, ao invés de alimentar limitações, a fé se tornasse a raiz mais profunda do seu ser? Pensamentos podem prender, mas também podem libertar. Se a mente tem poder para te paralisar quando está cheia de mentiras, também tem poder para te impulsionar quando é renovada pela verdade. A mudança começa com uma decisão, a de não aceitar mais como verdade uma forma de pensar que te limita e te destrói. A verdadeira transformação não acontece quando tudo ao redor muda, mas quando os pensamentos são curados, de dentro para fora, sempre. Muitas pessoas permanecem presas porque acreditam que suas mentes não podem mudar. No entanto, a palavra de Deus revela o oposto. A mente pode ser completamente transformada. Em Romanos 12:2 está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso nos mostra que não estamos limitados à forma como sempre pensamos. Existe um caminho de transformação que começa quando deixamos de aceitar pensamentos destrutivos como verdades absolutas. Renovar a mente vai além do otimismo superficial ou da tentativa de ignorar medos. Trata-se de substituir as mentiras que nos aprisionam pela verdade que liberta. Se uma pessoa passou anos acreditando que é incapaz, esse pensamento não vai embora sozinho. Ele precisa ser confrontado. Quando a voz interior afirma você não consegue, temos duas escolhas: aceitar como fato ou combatê-la com a verdade. E a verdade é o que Deus diz. Fomos criados com propósito, e nada pode anular os planos dele para a nossa vida. Fomos feitos para voar alto, não para rastejar. A verdadeira renovação mental acontece quando deixamos de basear nossos pensamentos no medo e passamos a fundamentá-los nas promessas de Deus. Onde antes víamos derrota, agora enxergamos oportunidade. Onde a dúvida governava, agora a fé assume o controle. Esse processo exige atenção constante. A mente sempre tentará retornar aos velhos padrões. Pensamentos negativos não desaparecem apenas por decisão. Precisam ser enfrentados diariamente. Cada vez que uma crença limitante aparecer, é preciso recordar a verdade. Não se trata de negar os desafios, mas de escolher qual voz vamos ouvir, a que nos paralisa ou a que vem de Deus. A mente renovada não se acomoda no que destrói. Ela se recusa a viver escrava da dúvida, do medo e da insegurança. A transformação começa quando deixamos de repetir pensamentos que nos aprisionam
e passamos a declarar, com convicção, as promessas divinas. To-dos os dash. Fazemos incontáveis escolhas com base na forma como interpretamos o mundo. Antes de algo acontecer fora de nós, acontece dentro. Toda decisão, todo passo e toda conquista começa com um pensamento. Quando a mente acredita, o corpo reage. Quando os pensamentos são alimentados pela fé, os limites que antes pareciam intransponíveis começam a ruir. O que separa quem avança de quem permanece estagnado não é a falta de oportunidade, mas a forma como encaram os desafios. Diante da mesma situação, alguns enxergam uma muralha, outros veem um trampolim. O que muda é a convicção interior de que é possível vencer. Pensar de forma correta não é apenas um exercício de pensamento positivo, é um princípio espiritual poderoso. Em Marcos 9:23, Jesus declarou Seipo Descrire. Tudo é possível ao que crê. Essa não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade que transforma vidas. O que você acredita sobre si e sobre Deus determina até onde pode chegar. Muitos desistem antes de começar, pois já assumiram o fracasso como certo. Se a mente espera o pior, qualquer desafio será um obstáculo intransponível. Mas quando a fé supera o medo, os desafios se tornam testes que fortalecem. A diferença entre quem alcança grandes coisas e quem permanece no mesmo lugar está na disposição de acreditar no invisível. A fé não nega a realidade. Ela se recusa a ser limitada por ela. Ela enxerga o que ainda não existe e age como se já fosse real. Essa mentalidade ativa move, transforma e fortalece. Quem domina seus pensamentos e os alinha com a vontade de Deus vive livre das correntes invisíveis que paralisam tantos, onde outros veem fracasso, veem impossibilidades, mantém a esperança viva mesmo nas adversidades. O diferencial não é a ausência de problemas, mas a força interior para continuar. Se a mente define o rumo da vida, então tudo começa no que alimentamos nela. O que tem crescido nos seus pensamentos? Medo ou fé? Barreiras ou oportunidades? A resposta pode determinar até onde você irá. Sua vida segue a direção dos seus pensamentos. Aquilo que domina sua mente, mais cedo ou mais tarde, moldará suas decisões e o seu destino. Aquilo que falamos e o rumo que escolhemos trilhar são diretamente moldados pelos pensamentos que cultivamos. Se a mente estiver dominada pelo medo, a vida será cercada por insegurança. Se estiver envolta em dúvidas, as oportunidades parecerão sempre distantes. Mas quando os pensamentos são sustentados pela fé, nenhuma barreira será capaz de impedir os planos que Deus já desenhou para sua vida. Em muitos casos, não são os obstáculos externos que nos impedem de avançar, mas sim a forma como os enxergamos. O que tem preenchido seus pensamentos ultimamente? Que tipo de palavras você tem repetido silenciosamente dentro de si? Se até hoje você se viu como alguém limitado, sem valor ou esperança, saiba, Deus não te criou para viver acorrentado a essas mentiras. Ele te chamou para uma vida plena. E essa transformação começa no seu interior. Este é o momento de entregar a Ele tudo aquilo que tem paralisado sua mente. Permita que o Espírito Santo renove seus pensamentos e plante dentro de você a verdade que liberta. Vamos orar juntos. Abra seu coração e deixe que esta oração alcance as partes mais profundas do seu ser. Declare, com fé, a mudança que já começou em sua mente. Façam a seguinte oração. Pai amado, nos colocamos diante de Ti neste instante, com o coração aberto e a mente faminta pela Tua verdade. Reconhecemos que por muitas vezes fomos aprisionados por pensamentos que não vinham de Ti, acreditamos em mentiras, fomos guiados pelo medo e pela dúvida. Mas agora, Senhor, voltamos nossos olhos a Ti, porque apenas a Tua voz pode nos libertar. Transforma a nossa mente, Senhor. Arranca de nós toda a raiz de medo, dúvida, incapacidade e mentira que tentam nos impedir de viver o que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, que toda palavra contrária que foi semeada em nossos corações e tomou forma de verdade, seja agora destruída pela luz da Tua presença. Quantas vezes deixamos que pensamentos errados nos fizessem recuar antes mesmo de tentar? Quantas vezes nos comparamos e nos sentimos pequenos demais? Mas hoje, Pai, declaramos, não vivemos mais assim. Sabemos que fomos criados com um propósito e que temos um valor incalculável aos Teus olhos. Por isso pedimos, renova nossa forma de pensar. Queremos ter a mente de Cristo. Queremos enxergar a vida com os olhos da fé. Ensina-nos a guardar nossos pensamentos, a rejeitar tudo aquilo que nos enfraquece e a fortalecer nossa mente com a Tua palavra. Que nos momentos de dúvida o Teu Espírito Santo traga à memória Tuas promessas. Que cada insegurança dê lugar à coragem e cada fraqueza à força que vem do Senhor. Hoje declaramos que a nossa mente pertence a Ti. Tudo que não estiver em harmonia com a Tua verdade não terá mais espaço em nós. Queremos viver livres, confiantes, com um coração cheio de esperança e uma mente firmada no eterno. Senhor, por todos aqueles que estão ouvindo esta oração e se sentem sobrecarregados,
presos em um ciclo de ansiedade, medo ou cansaço, eu oro para que a tua paz desça agora, que sintam a tua presença restauradora, quebrando toda a cadeia mental, trazendo alívio, descanso e renovação. Pai, entregamos nossos pensamentos em tuas mãos, que a partir de hoje, tudo que ocupar nossa mente nos aproxime de ti e nos conduza a viver a plenitude que preparaste para nós. Obrigado por nos ouvir, por nos transformar e por nunca desistir da gente. Oramos em nome de Jesus, certos de que a transformação já começou. Amém. Os pensamentos que escolhemos alimentar moldam cada passo de nossa caminhada. Se nossa mente estiver dominada por medo e dúvida, tudo ao redor parecerá difícil demais. Mas quando a renovamos com a verdade de Deus, cada novo dia se transforma numa oportunidade de viver com fé, propósito e confiança. Você não precisa mais aceitar os limites que sua mente impôs por tanto tempo. Hoje pode ser o início de uma nova maneira de ver a vida, uma visão fundamentada na fé e não mais no medo. Queridos irmãos e irmãs, se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar espalhando palavras que fortalecem e transformam vidas. Agora, quero te convidar a declarar nos comentários uma verdade poderosa. Meus pensamentos serão guiados por Deus. Escreva essa frase como um ato de fé. Declare o que o seu coração deseja viver. Suas palavras têm poder. E aquilo que você declara com fé começa a se mover no mundo espiritual. Se você deseja tornar este ano um tempo de crescimento espiritual real, com profundidade e constância, confira o material especial que deixamos no primeiro comentário fixado. Pode ser exatamente o que você precisa para fortalecer sua vida de oração e caminhar mais perto do Pai. Que o Senhor te abençoe e guie seus passos com sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo.